A paz do Senhor, professores de Deus. Estamos aqui para a nossa sala de auxílio aos professores. Vou tratar vocês agora como professores, estão entendendo? Que agora vocês subiram o nível, vocês estão na sala de auxílio ao professor da Escola Bíblica Dominical. E você fala, professor, mas eu não sou professor. Se você não é professor, se você não é superintendente, se você não é o pastor, você é aluno, então você está sendo capacitado para se tornar um professor da Escola Bíblica Dominical, porque essa é uma das minhas tarefas. Obrigações é fazer novos professores. Então, sejam bem-vindos, novos professores da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre de 2022 estamos estudando sobre a Igreja e o Espírito Santo. É isso aí. Você já teve a aula completa. Se você quer uma aula completona, você vai aí segunda-feira colocada no ar. Hoje é quarta-feira, é um auxílio para os professores e aqueles que querem ser professores. Então, pega a sua revista, porque já estamos na lição de número 4. E o assunto central da lição do número 4 na sala aqui dos professores é batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultado. E hoje eu estou aqui somente com a minha Bíblia, somente, mas não é menosprezo não, viu? É somente porque é suficiente Bíblia de Estudo Pentecostal. Se você não tem, recomendo comprar, porque se você ler essa Bíblia de capa a capa, pelo menos uma vez na sua vida, você vai ser pentecostal para o resto da sua vida. É a base, está aqui. E por incrível que pareça, o assunto que está aqui, que eu vou ler para você na Bíblia Pentecostal de Estudo. De que ano que foi essa Bíblia, gente? Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que ela é de 95, aí. 95, tá bom? Foi a primeira edição. Foi a primeira? Deixa eu ver se foi a primeira, né? Eu acho que não é a primeira edição, não. Eu acho que teve mais edições, porque essa Bíblia aqui, gente, ela foi muito, mas muito usada e bem usada mesmo. Eu falo no modo geral, tá? Foi uma das Bíblias aí que revolucionou o estudo pentecostal, tá bom? Então, vamos direto para a nossa aula de auxílio a você, professor. Não esquece que essa aula será aplicada no dia 22 de outubro. Tá bom? No próximo domingo. Vamos começar por onde? Vamos fazer a introdução primeiro? Vamos fazer a introdução para a gente entender que auxílio que a gente vai aplicar. A nossa introdução diz assim: nesta lição, veremos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e tem a glossolalia como evidência física inicial. Também veremos o propósito e os resultados do batismo com o Espírito Santo. Aqui já dá para marcar mais coisas que eu não marquei na aula, que a gente vai enfatizar para os professores e você que está treinando para ser professor, tá? Mas é o mesmo título que tem na lição, ó, propósito, resultado do batismo com o Espírito Santo. É o que a gente vai ver aqui. E Jesus também trata aqui, ó, Jesus falando no livro de Atos, vai mencionar o livro de João, uma regeneração ali dos discípulos, tá bom? Vamos para o nosso texto, nosso primeiro texto, primeiro ponto, vamos lá. Nosso primeiro ponto está falando de batismo com o Espírito Santo e é uma experiência distinta. Distinta de quê? Distinta da regeneração. Então, deixa a revista aqui do lado, Bíblia Pentecostal de Estudo. Baseado aqui, se você tem a Bíblia Pentecostal de Estudo, você abre na página 1627. Tema central, batismo no Espírito Santo. Aqui tem alguns pontos. Deixa eu ver quantos pontos são esse estudo. São 10. Eu vou ler todos os 10 pontos, depois a gente volta para falar aqui na regeneração. Isso é subsídio para os professores. Primeiro ponto, diz bem aqui assim: o batismo no Espírito Santo é para todos que professam a fé em Cristo. Ponto. É para todos. Ponto.
Nosso ponto de número 2, um dos salvos principais de Cristo na sua missão terrena foi batizar o seu povo com batismo com o Espírito Santo. Aonde que nós temos? Mateus 13:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33. Já no ponto de número 3, aqui já entra no tema da nossa revista. Olha só, o batismo no Espírito Santo é uma obra distinta e a parte da regeneração. Como estamos falando aqui, que é distinta, tá aqui. A Bíblia Pentecostal de Estudo também certifica-se isso aqui. Aqui tem um estudo completo sobre regeneração. Tá em que página, professor? Tá aqui pertinho, deixa eu ler com vocês. É a página 16:13, regeneração dos discípulos. Vamos lá? 16:10, aqui a regeneração dos discípulos. Tá aqui um estudo completo no qual Jesus vai trazer o Espírito Santo para regenerar a vida do seu discípulo. João 20:22. E, havendo dito isso, soprou sobre ele e disse-lhe: recebam o Espírito Santo. Lembra que eu falei na aula completa, que existe uma diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, ou selado com o Espírito Santo? Aqui em João 20:22, os discípulos foram selados para o dia do batismo. Então, aqui eles tiveram a sua vida regenerada para obter a santificação. Bíblia Pentecostal de Estudo, sensacional. No ponto 4, ser batizado no Espírito Santo significa experimentar a plenitude do Espírito. Ele ficou lá do outro lado do livro, senão eu ia mostrar mais uma vez para você que tem um livro aí sobre a plenitude do Espírito. Ponto 5. O livro de Atos descreve o falar noutra língua como um sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Aqui também tem um estudo completo. O falar em língua, 16:31. Aí você vai ter que comprar uma Bíblia Pentecostal de Estudo. Mas apesar que você, no decorrer da aula, você está aprendendo tudo isso, né? O ponto 6 aqui, o batismo no Espírito Santo otorgará ao crente ousadia e poder celestial para este realizar grandes obras em Cristo. Ponto 7. Outros resultados do genuíno batismo no Espírito Santo são a mensagem profética, louvor, maior sensibilidade contra o pecado que entristece o Espírito Santo, uma maior busca da retidão em uma percepção mais profunda do juízo divino contra a impiedade. Aí aqui entra os 3 fatores principais do Espírito Santo. Quais são eles? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. No ponto 8, a palavra de Deus cita várias condições prévias para o batismo no Espírito Santo. A. Devemos aceitar pela fé a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e apartarmos do pecado. Aqui já tem algo sensacional que algumas igrejas aqui perderam. Quando eu me converti, isso já faz mais de 23 anos, tinha uma máxima, era bem separada. Alguém aceitava Cristo, aceitava o chamado de Cristo, dizia o quê? Repete comigo, eu, Tony Pinho, aceito Jesus como único, suficiente, o quê? Senhor e Salvador, tá bem aqui. É um dos critérios para ser batizado com o Espírito Santo. Foi o 8, não é isso? Isso, o 8. Agora, o 9, o batismo no Espírito Santo permanece na vida do crente mediante a oração. Quer manter o Espírito Santo perto de você? De segunda a sábado, eu, você e o Espírito Santo temos um devocional da EBD. É na oração, num descorrer de uma palavra bem breve, mas com oração para manter o Espírito Santo junto de nós.
O 10, aqui ó, o batismo no Espírito Santo ocorre uma só vez na vida do crente e move-o à consagração à obra de Deus, para assim testemunhar com poder e retidão. Aí você fala, Montônio, alguém se desviou, aí vem para a igreja, não é batizado não, ele é renovado. O batismo é um só, é igual o batismo nas águas. Nós, assembleanos, não acreditamos em 2 batismos nas águas. Eu posso dizer para você assim, professor, mas eu fui batizado na igreja católica quando pequeno. Eu também. Lembra que a minha Rose que me levou para Cristo, me ganhou para Jesus. Então eu tenho madrinha, tenho padrinho, fui batizado. Pergunta, que consciência de pecado tinha eu? Nenhuma. Então, logo, esse batismo não vale. Agora, com consciência, fui batizado e agora não preciso ser batizado de novo, porque é somente um batismo. Tem igreja que batiza. Está fora do padrão bíblico. Estamos falando de padrão bíblico, ministério de Madureira, assembleia, no modo geral, só batiza uma única vez. Vamos para a nossa revista do auxílio ao professor do 1.1, um comentário do César Rosa. Lembrando, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. César Rosa, aqui, bem aqui, ó. Eu peguei a capa da sala dos alunos jovens, o Espírito Santo presente o tempo todo. Gostei tanto que eu coloquei ela ali para fazer companhia o tempo todo junto com a gente, conosco, né? Aqui é César Rosa, ele é o comentarista, revista sensacional. Tá no grupo do Telegram, tá bom? Tá no grupo do Telegram, se você quiser mais subsídio sobre o Espírito Santo. Então, como César Rosa, ele falou do Espírito Santo, uma citação dele sobre o Espírito Santo, que diz assim: a ação do Espírito Santo na vida do pecador tem como objetivo esclarecer as verdades de Deus, mostrando-lhe a graça, a misericórdia, o amor de Deus expresso no sacrifício de Cristo no Calvário. Irmão, eu não conhecia o pastor César Rosa, mas vou te falar uma coisa, eu estudei um trimestre inteiro o escrito dele, o comentário dele, irmão, tá de parabéns. Parabéns mesmo. Eu falei a revista toda sobre o pastor César Rosa. Tá de parabéns. Não conhecia, né? Mas olha só que citação maravilhosa que ele coloca aqui. Com a queda, o homem passou a ser dominado pela natureza pecaminosa, vivendo uma vida desconexa com a vontade divina. Pura verdade, irmão. Só assinar embaixo. O homem se corrompeu, tanto que a Bíblia o classifica como filhos da ira. Olha só que observação do pastor César aqui. O homem, ele ficou tão corrompido na sua essência, que ele foi chamado de filhos da ira. Deus irado com o homem, de tanta corrupção, desvio que eles estavam. Filhos da desobediência e alguém morto em seu pecado e delito. Ou seja, pecado é tanto, isso aqui é Efésios, tá? Capítulo 2, verso 3. E depois Efésios, capítulo 1, verso de número 1. Aí Efésios, capítulo 2, vai te dar uma dinâmica maior, professor. Se aprofunda. A gente está se aprofundando um pouco mais, você se aprofunda mais ainda. Lê o livro de Efésios, capítulo 2. Filhos da ira e mortos no pecado e delitos. Jesus diz que precisamos ser perfeito como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Aqui pega muita gente desavisada que acha que ser crente é somente ir para a igreja de domingo. Não é não. Ser crente tem que ser perfeito. Ô professor, eu não sou perfeito. E quem é? Mas é um pedido, um mandado. A palavra é essa. É uma ordem de Jesus para que você sejamos perfeitos. Eu não consigo, então. Mas ele disse para você ser. Onde é que está isso? Mateus capítulo 5. Já vai eu ler a minha Bíblia Pentecostal de Estudo nesse tamanho. Jesus dos crentes. Ajuda eu. Mateus 5,48. Jesus, a minha Rose... Quando eu vejo o vídeo, eu falo, marido, faz um óculos, marido, e eu não faço óculos, meu irmão. Diz assim: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Espera aí. Então, Jesus está querendo de mim o quê?
perfeição. Não existe ninguém perfeito. Não, não existe mesmo não. Estamos em aperfeiçoamento. E quem mandou? Jesus. Quer discutir? Discute com Jesus. Mas ele fala que sede vós, pois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Tem nota de rodapé? No 48 não tem nota de rodapé, senão eu ia ler com você. Esse foi o ponto 1.1. Antes de ir para o ponto 1.2, que é distinta da santificação, antes de falar de santificação, quero mais uma vez anunciar para vocês o nosso lançamento do curso. Oh, glória! Lançamento do curso Simplificando EBD. Que você que é aluno, que é professor, que é superintendente, que é pastor, que deixou aqui o comentário, criei coragem, elaborei, estudei, tirei tudo aqui dessa cabeçona pernambucana e coloquei em papel. Do papel fiz um vídeo não, eu fiz 10 vídeos ensinando a você como se preparar para manter e ter uma escola bíblica dominical. O link está aqui embaixo do vídeo. Professor, quanto é que custa esse curso? Somente R$ 37. E o que eu vou aprender lá, professor? Primeiro que você vai aprender, montar uma escola bíblica dominical. Aí você fala, professor, mas eu já tenho uma escola bíblica dominical montada? Aí a pergunta, está montada do jeito certo? Lá você vai aprender. Segundo, você é superintendente, vai saber qual é as suas obrigações na superintendência. Então, se você não é superintendente, você já vai entrar sabendo como ser superintendente. Segundo, professor com boa vontade. Não adianta ter boa vontade se não tiver dedicação. Romanos capítulo 12, verso de número 7. Professores com potencial sem controle. O que é isso? Ele sabe muito, mas passa pouco. Uma aula sensacional. Outra aula, sala dos professores. Sabia que os professores teriam que ter uma sala? Você é um privilegiado. Sabia que muitos professores não têm coragem de sentar para ouvir outros professores? Eles estudam e digam, eu sou autossuficiente, eu dou a aula perfeita. Precisa de sala de professores. Aí nós vamos ter, sabe o quê? Entendendo a revista da Escola Bíblica Dominical. Tem que entender ela primeiro, porque depois que você entende, aí sim vou te ensinar a preparar a aula. Como preparar uma aula da Escola Bíblica Dominical. E depois que eu te ensino a preparar uma aula, eu vou te ensinar a aplicar essa aula. E você aplicando essa aula, você vai entender como fácil é, porque primeiro você entende, você estuda, prepara e aplica. Vou te ensinar como fazer um encerramento de trimestre. Encerrou. Não, não é assim não. Não é bagunçado não. Nós é crente, irmão, não é bagunçado. Tem todo um cronograma, tem todo um planejamento. Ensinar você a fazer um simpósio. Tá bom? Então são 10 lições sensacional. Quanto tempo de duração, professor? 3 horas e 20, 3 horas e meia. Clica aí no link, baratinho, R$ 37. Já tem gente comprando, então corre. Já teve aluno que eu lancei no dia 12, quando foi no dia 12 mesmo, eu lancei de madrugada, 2 horas da manhã. O irmão foi lá e já comprou. Eu tenho o nome dele aqui, olha aqui, ó, é Joilton Carvalho de Araújo. Ele foi o primeiro a comprar, então não perca tempo e compra para ver se a sua escola dominical está toda bem organizada. E se você quer organizar se tornar um professor, um superintendente, trabalhar na dinâmica aí da escola bíblica dominical, assina esse curso aí maravilhoso. Assina não, compra, você compra e é para você aí estudar o quanto você puder. Vamos lá? 1.2 distinta da santificação. Bispo Abner, coloca aqui. Cremos na atualidade dos dons espirituais e na necessidade de todo discípulo de Jesus Cristo buscar a ousadia e o fervor pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Bispo Abner está aqui dando ênfase em algo sensacional que eu concordo também. Ele começa dizendo aqui, ó,
cremos na atualidade dos dons espirituais. Por quê? Porque existem igrejas que não são as Assembleias de Deus, que não acreditam nos dons mais, acreditam que os dons foram cessados. Não existe. Acabou com a morte de João, acabou o último apóstolo João, acabou ali o dom, não existe mais os dons. E nós, assembleanos, principalmente da nação de Madureira, acreditamos que ele está em pleno vigor, tá bom? Contudo, também é bíblico que profetizar, expulsar demônios e fazer maravilha não é atestado de santidade. Opa, aqui o bispo Abner pegou pesado, muito pesado, mas necessário para todos nós que somos professores. Vamos repetir aqui. Contudo, também é bíblico que profetizar, expulsar demônios, fazer maravilha não é atestado de santidade. Tem isso na Bíblia? Meu Deus, Mateus capítulo número 7. Qual é o verso? 21. Do 21 ao 23. Jesus dos crentes. Vamos lá. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Eu estou lendo porque está quase decorado, tá, irmão? Eu só estou lendo assim, mas não é porque eu estou enxergando muito bem, não. É que está quase decorado. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos maravilhas. Olha só. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Então, o bispo Abner está certinho quando diz que profetizar, expulsar demônio e fazer maravilha não é sinal de santidade. Professor Tony, por que acontece? Simples, eu expliquei isso em outras aulas, vou explicar de novo. Eu tenho fé que quero ser curado. Tenho um camarada usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Por que eu sou curado através desse... Abre-se um parente, pilantra. Porque quem precisa do milagre não é ele, é eu. E Deus deixa ser usado para que eu seja alcançado. Entendeu? Então não é por ele que é pilantra, é por mim que tenho fé e estou precisando ser curado. Mas naquele grande dia, Jesus falou, diz o quê? Abertamente, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Fechou. Pá de cal, como diz lá em Pernambuco. Você sabe o que significa isso, pá de cal? Não? Então só os pernambucanos coloca aí. É através do Espírito que somos regenerados, santificados, transformados para viver a vontade de Deus. Olha aí, subsídio para professores, sensacional aqui. É pelo Espírito Santo que nós somos o quê? Regenerados, santificados e transformados para viver a vontade do nosso Deus. Nosso agora 3.1, distinto do batismo no corpo de Cristo. Aqui está citando Stanley Orton, e você sabe que no grupo do Telegram, em inglês Telegram, tem o PDF do livro de Stanley Orton. Lê lá que eu já estou no capítulo de número 12. Vou lembrar de trazer o tablet para a gente ver em que capítulo eu estou, em que capítulo você está. Já tem assim, ó, acho que tem uns 60, quase mais de 60 aí aluno que está lá pegando subsídio. Não perde tempo não, viu? Eles estão aproveitando esse material aqui de Stanley Orton. Diz aqui, ó, 1 e 2 Coríntios, Stanley Orton fazendo um comentário sobre 1 e 2 Coríntios. Ele fala até qual é a página 119. Faz uma interessante e rico comentário sobre 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, e defende que a tradução mais adequada é batizado pelo Espírito, considerando que este texto bíblico revela uma outra ação do Espírito Santo na vida daqueles que nasceu de novo. Ou seja, inserir o mesmo no corpo de Cristo. Tal ação é diferente do batismo com ou no Espírito Santo, que é
que é efetuado por Cristo, visando capacitação. Por consequente, o batismo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, é por um Espírito no corpo e é, portanto, distinto do batismo por Cristo no Espírito, correndo no dia de Pentecoste. Os teólogos Antony, o saudoso Antônio Gilberto, Elienay Cabral e também segue este mesmo interpretação. Explica, professor, simplifica a nossa sala. Eles acreditam que no processo de regeneração, o aceitar Cristo como único e suficiente Salvador, eu já sou colocado no corpo de Cristo. Isso não quer dizer que eu sou batizado, eu sou colocado. Eu gosto de usar a frase mais simples ainda, eu sou selado. Que selo é esse? Pronto, você comprou a casa, mas ainda está pagando. Ela é sua e não é. Só vai ser sua quando você terminar de pagar. Isso aqui é simplificando, entendeu, professores? Simplificando. Essa casa só será sua quando você terminar de pagar. Mas você já tem ela, já está morando nela, já está usando ela, já está usufruindo dela, mas ela ainda não é sua. Quando ela for sua, você pode dizer, está paga. Quase pode dizer até o que Jesus disse lá na cruz, tetelestai, está pago. Então o que quer dizer? Você aceitou Cristo, o Espírito Santo já se chega a você dizendo, você é meu, vou te preparar para o batismo. Na busca de oração, consagração, jejum, o Espírito Santo te batiza. Então, há essa distinção de ser colocado no corpo e ser batizado no Espírito. Amém, meus irmãos? Amém, professoras? Professoras, tá assim, ó, tem irmã de Palmas, Goiânia, meu Deus, eu tenho que conhecer esse Brasil. Me convida, irmãs, me convida, irmãos, para eu conhecer a cidade de vocês aí, ó. Manda passagem que eu vou para Tocantins, para Palmas, para Manaus, Roraima, lá na divisa de Goiânia Francesa, Pernambuco. Eu vou também dar encerramento de escola bíblica dominical. Me chama aí que eu vou, me chama que eu vou. Conhecer o Brasil de fora a fora. Rio de Janeiro, ó. Tô sabendo que tem bastante Rio de Janeiro, carioca tá aí, baiano, irmão. O Brasil inteiro tá no canal Bíblia para o Cotidiano. Eu só tenho a agradecer. Ponto de número 2, evidência física e inicial. Ponto 2.1, sinais sobrenaturais do dia de Pentecoste. Antony Palma faz mais um comentário. O Antony, eu falei na na aula completa que esse Antony na verdade é Tony. Só que colocaram um AN antes do T, um H antes do O. Se tirou essas 3 letras, sobra Tony Palma. Mas não é, respeita o irmão. Antony. Diz assim, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Isso é um livro que ele fala, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Diz assim, precisamos perceber, entanto, que o vento e o fogo precederam o enchimento do Espírito. E mais em nenhum outro trecho do livro de Atos esses elementos são mencionados novamente em conjunção com pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Esses foram acontecimentos únicos para marcar a total inauguração de uma nova era no procedimento de Deus com o povo. O que ele está dizendo? Pega aí, professores, não somente na sala dos professores aqui, que como eu falei, estou tratando vocês como professores, tá bom? Olha a observação que o Antony Palma está fazendo, que a expressão aqui, ó, preceder que com vento e fogo, tá aqui, ó, vento e fogo, para dizer que alguém foi batizado com o Espírito Santo, foi só no livro de Atos. Olha só no livro de Atos. E ele acredita que foi por conta de quê? Por conta da inauguração, algo inédito. Aconteceu isso antes? Aconteceu. Quando Salomão constrói o templo e diz quem
Que daria eu ao Senhor? Como que o Senhor pode? Esse salmista Davi, né? Que daria eu pelas beneficências que fez Deus? Mas quando Saul faz o templo, Saul não, irmão. Salomão, misericórdia. Saul não fez templo. Saul não foi nem buscar a arca. Me ajuda aí. Quando Salomão faz o templo, ele faz a declaração, né, que lugar continha a presença de Deus que nem o céu dos céus o contém. E Deus faz o que? Desce no templo, na inauguração, que ninguém consegue nem ministrar, ou seja, o serviço que era para ser prestado a Deus ficou suspenso porque Deus desceu na casa. Me parece até aquele hino, não sei cantar, vocês sabem disso, né? Quando o carpinteiro desce na terra, eita glória! Qual é o som de quando Deus desce na terra? Eu não sei cantar, perdoe os músicos aí, os cantores, as irmãs, mas sabe esse hino? Qual é o som? É o som de glória, de aleluia, de prostrado ao chão. Foi lá também, do mesmo jeito que aconteceu no dia de Pentecostes, vento e fogo para ser batizado. É o único texto na Bíblia, é a única vez, livro de Atos. Vamos continuar com um dos comentários de Anthony Palma, né? Agora na ponto 2.2, línguas estranhas como evidência inicial. Ele coloca mais uma vez o batismo no Espírito Santo e com fogo. É do livro dele. Eu não conheço. Ou de repente eu vou procurar ver se eu acho alguma coisa para a gente compartilhar. Anthony Palma comenta sobre o falar em línguas como sinal de batismo no Espírito. É a única manifestação associada com o batismo no Espírito Santo em Atos que é explicitamente apresentada como uma evidência que autentica a experiência. É o falar em outras línguas. Ele defende isso. Bíblia Pentecostal de Estudo defende isso. As Assembleias de Deus defendem que ser batizado com o Espírito Santo há a evidência no falar de línguas. Ele menciona aqui alguém, R. Menezes. Não sei o que significa esse R aqui, mas tudo bem. Comenta apropriadamente que a doutrina pentecostal de línguas como uma evidência inicial é uma inferência correta devida ao caráter profético do dom pentecostal, ao caráter evidencial no falar em língua. Ele diz também que a glossolalia também serve especificamente de evidência por causa do seu caráter não usual e demonstrativo. Então, assim, como que um irmão vai saber que o outro é batizado com o Espírito Santo? Com falar de línguas. Como você pode dizer que eu sou batizado com o Espírito Santo? Com falar de línguas. Alguém pode dizer assim, professor, é pelos frutos. Não, pelos frutos você vai ser conhecido que você é filho de Deus. Ou você manifesta a obra da carne, ou você gera os frutos. É para diferenciar você se você é filho de Deus ou filho das trevas. Se você é filho das trevas, você manifesta a obra da carne. Se você é filho de Deus, você manifesta o fruto do Espírito. Fica aí a dica. 2.3. Falar em línguas e a natureza profética. Esse R aqui é de Robert P. Menezes, olha aí, tá vendo? Aqui estava só R. Menezes, mas aqui é Robert, vamos dar crédito a quem tem crédito, tá bom? Falando sobre o livro Pentecoste, olha só, escreve sobre Lucas Atos, lembra que eu falei na aula? Lucas Atos, porque Lucas escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. E eu gosto desse texto de Lucas, porque Lucas, quando Paulo sofre o naufrágio e no para a ilha de Malta, ele diz, nós desanimamos, ou seja, ele sofreu o naufrágio junto com Paulo, viu? Olha aí, Lucas estava junto. Testemunha ocular. Vamos lá? Não deixamos escapar a importância de manter as ligações verbais entre o termo em grego na expressão línguas em Atos, em 3 lugares diferentes, ó. Atos, falei na aula também. Olha, mais subsídio para vocês. É porque eu estudei a aula e aqui eu estou só reforçando para os professores
com mais subsídios. Se não assistiu a aula, você lembra que eu falei que a prova que existe do falar em línguas, nós encontramos no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, Atos 10, 46 e Atos 19, 6. Aí você fala, professor, você estudou mesmo? Lógico, tem que estudar e ler toda a revista. Fica a dica. Isso se torna evidente quando examinamos o que Lucas entende sobre o papel das línguas na vida da igreja. Uma leitura atenta da narrativa de Lucas revela que ele vê o falar em línguas como tipo essencial de fala profética. O falar em línguas está associada com profecia que cada um das 3 passagens que descreve esse fenômeno em Atos, cada um deles. Então vamos lá, vamos conferir. Aqui a gente não deveria abrir tanta Bíblia assim. Por quê, professor? Porque você sabe que na sala dos alunos eu abro a Bíblia o tempo todo. E aqui, aliás, na sala dos alunos completa, na aula completa, que é a sala dos professores. Então a gente já leu. Atos 2, 4 nos diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aí nós vai lá para Atos 10, Atos de número 10, versículo 46. Vamos lá, 44, 45, meu Deus, 46, achei. Porque se ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Mas você precisa entender o contexto. Isso aqui é a história de que Pedro vai para a casa de Cornélio e quando chega lá, Jesus batiza, ou o Espírito Santo desce sobre a vida sobre toda a casa de Cornélio. Então diz aqui, porque se ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. E o outro é Atos 19. Espera aí que eu passei. Atos 19. Já estou em Romanos, irmão. Misericórdia. Atos, minha Bíblia toda riscada. Ô Jesus, culto de doutrina. Ô Jesus, é isso mesmo, tá certo. Fazia uso da Bíblia. Fazia uso. Atos 19, 6. E pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Então tá aí. Então essa é a evidência. Se alguém tem alguma dúvida que ser batizado tem evidência de falar em línguas, nós temos Atos 2, 4, Atos 10, 46 e Atos 19, 6. Amém? Entenderam aqui? Essa é a evidência. Ponto de número 3. Ponto número 3, propósitos e resultados. 3.1 é que tem a citação para o professor, que diz assim: propósito do batismo com o Espírito Santo. Pastor Ezequias mesmo, Soares, olha. É das antigas, você que tem menos de 20 anos de evangelho não sabe quem é o pastor Ezequias Soares. Sabe não, só quem tem de 20 para cima. Vamos lá. Esse batismo é a plenitude do Espírito na vida de quem tem Jesus no coração. Isso significa o revestimento de poder de Deus para o serviço divino e a capacitação do Espírito Santo para que todos possam testemunhar de Jesus com liberdade e ousadia. Você sabe qual foi a pior frase? Aqui não é um canal de política. É um canal de ensinar da Bíblia, mas os crentes estão entrando na política porque há uma necessidade absurda da gente poder dizer que a gente pensa, nós somos cidadãos e como cidadãos temos direito de votar no partido A, no partido B ou não votar em nenhum. Então, sem discussão partidária. Mas foi a pior frase que eu, como cristão, fiquei com vergonha dessa frase. Essa frase não cabe para nós que somos cristãos. Independente, não quero saber em quem você vota. Não coloca isso, eu vou deletar o seu comentário. Não quero saber. Ora a Deus e deixa Deus falar com você. Mas é a frase. Olha a frase absurda que surgiu aí por muito tempo. Vergonhosa. Estou falando de política hoje para poder falar da igreja, para falar da Bíblia, para poder pregar a Bíblia amanhã. Mentira. Meu Deus, que vergonha. Um dia que a igreja de Cristo
precisar falar de política para ganhar espaço para falar de Cristo, ela deixou de ser de Cristo. Ó. Meu irmão, eu tenho meus princípios. Eu sei quem eu vou votar pelos princípios bíblicos. Mas essa frase não me representa. Eu não falo de política hoje para poder falar de Bíblia amanhã. Não. Os cristãos nunca precisaram de político nenhum. Nunca precisaram de ajuda política nenhuma. Porque a Igreja de Cristo é um organismo vivo. A Igreja de Cristo é um organismo vivo. Então, nós não precisamos de falar de política hoje para poder falar de religião amanhã. Não. Nós precisamos exercer o direito de cidadania, votando dentro dos padrões bíblicos, dentro da minha consciência, e Deus vai me julgar se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Agora, essa frase, eu falo de política porque eu sou cidadão brasileiro e tenho direito a votar no partido A ou no partido B. Mas se um dia a Igreja de Cristo precisar da política para falar de Cristo, ela deixou de ser de Cristo. Ponto final. Acabou a história. Concordo com Ezequias Soares. 3.2. Os primeiros discípulos depois do Pentecoste. Vamos lá? Stanley Horton. Eu estou te falando, entra no grupo lá e pega aí, ó. Que diz bem aqui. Batismo no Espírito Santo, editor da editora Carisma, 2019. Misericórdia, Tony. Stanley Horton escreveu sobre Paulo ter sido cheio do Espírito Santo em Atos 9. Será que Paulo foi cheio do Espírito Santo em Atos 9? Agora eu fiquei curioso. Será que Paulo foi crente assim? Ao ponto de ser cheio do Espírito Santo? Será, irmão? Ah, sei não, hein? Acho que Paulo não era crente assim não, para ser cheio do Espírito Santo. Será, irmão? Tem isso na Bíblia? Atos 9, 17. E Ananias foi e entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eita glória, dá para vontade de sair rodando, irmão. Pois Paulo não foi cheio do Espírito Santo? E falava em língua, viu? Porque ele disse, está dizendo aqui, ó. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou vista, e levantando-se foi batizado. E Paulo diz o quê? Eu falo em língua mais do que todos vocês. Junta todo mundo aí que eu falo mais língua do que todos vocês. Ponto. Olha aí, Paulo cheio do Espírito Santo. Stanley Horton, Atos 9. Lê que é uma história muito bonita. Apesar que eu sei que muitos sabem, mas poucos se atentam que Paulo foi batizado com o Espírito Santo pela mão do discípulo de Cristo, Ananias, tá bom? Atos 9, qual foi o versículo, gente? Versículo 19, é isso? Atos 9, 17. Atos 9, 17. Continuo dizendo aqui, podemos ver também que Paulo era certamente cheio do Espírito Santo quando Ananias orou por ele. Paulo não saiu de Damasco. Ao invés disso, imediatamente ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha, e Paulo aqui já encontrou grande problema. Falei na aula lá, repito aqui. Paulo já encontrou grande problema. Ele foi para Damasco perseguir os crentes. Jesus encontra ele no caminho. No caminho ele fica cego. Jesus fala para Ananias, vai lá que Paulo é vaso escolhido por mim. E ele vai saber o quanto tem que sofrer. Beleza, vai lá. Ananias põe a mão sobre ele, ele é cheio do Espírito Santo, é batizado. Aí já fica ousado. Já vai falar de Jesus na sinagoga. Em vez de perseguir Jesus, vai falar de Jesus. Olha só o que o Espírito Santo faz comigo e com você. Ou seja, ele que era perseguir para matar, agora estava correndo risco de morte. E literalmente, porque disseram que vamos matar Paulo. Vamos matar isso aí porque isso aí ficou doido. Doido. Ele veio aqui perseguir os cristãos e agora está dizendo que Cristo é o Filho de Deus. Vamos matar ele também. O que tiveram que fazer com Paulo? Descer por cima do muro. Para Paulo, ó, vazou. Como diz aqui em São Paulo, deu linha. Porque senão Paulo seria morto lá em Damasco.
Paulo seria abortado no projeto de Deus. Mas Paulo foi o quê? Fugiu para poder ser batizado. Você acha que Paulo foi só de peito encarar? Não, teve que fugir, irmão. Se não foge, morre e acaba o projeto. Só que não estava no projeto de Deus dizer para ele, você entrou pelas portas. Você veio aqui como autoridade, você vai sair daqui humilhado para mostrar que quem manda em você, Paulo, sou eu. E o Espírito Santo vai te mostrar o quanto você vai ter que sofrer por amor a mim. Eita, Espírito Santo é maravilhoso. Vamos para a revista. Na verdade, ele cresceu mais poderoso e desconcentrou os judeus que viviam em Damasco ao provar que Jesus Cristo, olha aí, só para dizer, aí disseram, tá doidinho, coitado, né? Atos 9, o povo ficou tudo doido. Quer ver aqui? Bora lá, primeiro versículo 20. Mas disse, peraí, Atos aqui, versículo 20, irmão, tá passando. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era filho de Deus. Agora, olha aqui que eu quero que você olhe sobre a vida de de Paulo. Todos os que ouviram estavam atônitos, dizia, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocava este nome, e para isto veio aqui para os levar preso aos príncipes dos sacerdotes. Não é esse aí? É ele. Mas o que aconteceu? Jesus se encontrou com ele. Versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Tá bom? Aqui achei. Versículo 20 e 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida. Queriam matar Paulo. Paulo ficou sabendo. O Espírito Santo lhe ajudou. Agora olha como Paulo saiu com honra, por cima, com orgulho da cidade. Com soberba, Paulo saiu da cidade de Damasco. Foi assim? Foi não, irmão. Lê a Bíblia. E tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo... Oh, Jesus! O homem que era tão poderoso sai pelo cesto. É isso mesmo. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Tá aí vendo aí? Ô irmão, o Espírito Santo faz isso comigo e com você. Dá ênfase, professor, na sua sala. Paulo é um exemplo de quem Deus transforma, de perseguidor a ser perseguido, de entrar com honra, com orgulho, com carta dos sumos sacerdotes, dos príncipes, para prender, soltar, fazer o que quiser, as barbáries que quiser, agora sai fugido. Jesus faz isso comigo e com você. 3.1, não, 3.3, não vai acabar a lição não, professor? Misericórdia, o senhor disse no começo do trimestre que não ia passar de 30 minutos o auxílio professor, e já tem aula que passa de 1 hora, é verdade, vigia na terra, senão a gente tem que vigiar, porque é bom falar de Jesus, não é bom falar de Jesus? Você gosta de ouvir falar de Jesus aqui na sala dos professores? Então vamos lá, e vamos falar de Jesus como falar de um mestre. Memória, essa Bíblia aqui, ele é o tradutor-chefe, tá aqui, ele é o tradutor-chefe, coordenador geral, eita, é chefe. De quem eu estou falando? Aqui no 3.3, os resultados no batismo com o Espírito Santo. De quem eu estou falando? Pastor Antônio Gilberto, só a turma de 20 anos de evangelho para cima que já leu alguma coisa do Antônio Gilberto. Faleceu, tá bom? Fica de memória. E o Antônio Gilberto, ele escreveu tanto que o seu filho achou os compilados do seu pai, as suas anotações do dia a dia, e criou a Bíblia de anotação do Antônio Gilberto. Não foi ele que fez, foi o seu filho com a equipe. Mais ou menos assim. Eu estou dando aula, aí eu estava escrevendo. Aí guardei ali, aí estava escrevendo, guardei ali. Então pegaram todos esses compilados de Antônio Gilberto,
Fizeram a Bíblia, é a Bíblia com as anotações de Antônio Gilberto. Ô, irmão, eu tenho uma coleção ali completa, 3 dicionários de Antônio Gilberto. Eita, vocês não sabem o que é isso, não. Vocês não sabem o que é ter homem cheio da presença de Deus para nos ensinar a palavra. Vamos lá. Antônio Gilberto falou sobre 4 resultados do batismo com o Espírito Santo na vida do crente. Qual o primeiro? Edificação espiritual e individual. 2. Maior dinamismo espiritual. 3. Maior desejo e resolução para orar e interceder. E 4. Maior glorificação do nome do Senhor Jesus. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu quero sempre produzir mais para o reino, ajudar mais ao reino, somar mais para o reino. É só através do Espírito Santo. Então você veja, Antônio Gilberto. Se você não conhece nada do pastor Antônio Gilberto, aconselho você a comprar qualquer livro, qualquer livreto, e você vai ver que sensacional. Centenas de revistas do Antônio Gilberto. Estou olhando aqui, porque assim como não tem na capa, não dá para dizer qual é a revista que ele comentou, mas eu perdi as contas, quantas revistas a CPAD fez dos comentários dele, irmão. A gente precisa voltar a ler grandes homens de Deus da história, tá bom? Concluir essa lição, precisa de conclusão, irmão da sala de professores? Vamos lá, já que a gente fez a introdução, vamos ler a conclusão, né? Que diz assim, que cada discípulo de Cristo, na atualidade, seja despertado para buscar o batismo com o Espírito Santo, e aqueles que já passaram pela experiência seja estimulado a buscar continuamente serem cheios do Espírito Santo para a edificação da igreja e glória de Deus. É maravilhoso. Não esquece, você quer me abençoar? Se inscreve, curte, comenta, compartilha, ora. Se puder e quiser ajudar, contribui com o Pix do canal. Se você não quer contribuir com o Pix do canal porque você quer ser abençoado também, compra o curso do professor Simplificando a EBD, com aquele valor gigante que você sabe, R$ 37. Você me abençoa e é abençoado. Você está na sala do auxílio ao professor. Não se esquece que amanhã de manhã nós temos o nosso encontro no devocional da EBD. Eu, você e a Trindade Santa. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Amanhã eu te espero em nosso devocional.